Meus irmãos, Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Este mês de agosto é um mês totalmente dedicado a missões. E também, dia 12 de agosto, a nossa igreja estará completando no Brasil 164 anos. Louvado seja Deus. 12 de agosto de 1859. A chegada do Simonton em solo brasileiro, e aqui plantou, com a graça de Deus, com a misericórdia do Senhor, a nossa querida igreja, a IPB. Não é a melhor, não é a maior, não é perfeita, longe disso, mas é uma igreja temente a Deus. Uma igreja que prega com fidelidade a bendita e preciosa palavra do Senhor. E este mês nós estamos com esse tema tão importante, que é missões, evangelização, ganhar almas para a igreja do Senhor. Atos 2, a começar do verso 42 até o verso 47. Leitura alternada, meus irmãos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, amém. Podem sentar, meus amados. Amado Deus, ilumina nossa mente, Senhor. Queremos aprender com a igreja do início, a igreja primitiva, que tem tanto a nos ensinar. E o texto que acabamos de ler é tão rico, tantas lições importantes podemos extrair da Escritura que lemos. Portanto, Senhor, ilumina a nossa mente, abre o nosso entendimento e fala ao coração do teu povo. Assim oro e agradeço pelos méritos de Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, antes de qualquer outra coisa, é importante afirmar que o chamado missionário da igreja é uma continuação do chamado missionário de Israel. O chamado da igreja é uma continuidade do chamado missionário de Israel. Israel, como a gente bem sabe,
não cumpriu sua missão de ser canal de bênção do Deus eterno para todos os povos. Infelizmente, Israel não cumpriu essa missão recebida da parte de Deus para ser canal de bênção para todos os povos. Portanto, missões não foi uma ideia tardia de Jesus. Não foi de jeito nenhum uma ideia tardia de Jesus. Mas, na verdade, meus queridos irmãos, a continuidade da história da salvação iniciada no Velho Testamento. Portanto, não foi uma ideia tardia que veio à mente no nosso Salvador, mas era a continuidade da história da redenção iniciada lá no Velho Testamento. A Igreja do Senhor, de todas as épocas, meus irmãos, recebeu do próprio Deus a Igreja do Velho Testamento, a Igreja do Novo, a igreja que tem percorrido a história. Essa igreja do Senhor de todas as épocas recebeu do próprio Deus a mais gloriosa tarefa de ser portadora da mensagem mais libertadora jamais ouvida pelo homem. E esta igreja, a igreja de Cristo, não me refiro a esta igreja local, a igreja do Cordeiro carrega no seu DNA as marcas de uma igreja missionária. Está no DNA da igreja, está no DNA do povo de Deus, como lemos aqui em Atos 2, do verso 42 até o verso 47. Nestes versículos encontra-se uma descrição da história dos primeiros dias da infância da igreja e daqueles que se converteram depois do memorável sermão de Pedro. Quantos se converteram? O texto lá de Atos 2:41 vai nos dizer que quase 3.000 pessoas, numa só pregação. Jonas pregou e houve uma conversão em massa de mais de 120.000 pessoas. Eu acho que foi o missionário mais bem sucedido da história. E aqui nós encontramos, meus amados, Pedro, aquele mesmo Pedro negador, covarde, agora é um Pedro renovado, cheio do Espírito Santo, cheio de carisma de Deus, pregando um sermão memorável, e quase 3.000 pessoas aceitaram a palavra e foram batizados. Quase 3.000 pessoas aceitaram a palavra, aceitaram a pregação do Evangelho, e aquelas vidas foram batizadas, ou aquelas vidas foram batizadas. Aqueles convertidos, meus irmãos, aqueles quase 3.000 que aceitaram a palavra e foram batizados, aqueles convertidos possuíam algumas marcas que os identificaram como crentes e missionários. E uma delas era a perseverança. Essa é uma das marcas daquela igreja do início. A infância da igreja era uma igreja perseverante. O texto diz em Atos 2:42, e perseveravam. Eram crentes perseverantes. Foram convertidos, de fato.
tiveram uma experiência profunda com Deus. E as provas exteriores de transformação que aconteceu no interior eram evidentes. Se você olhar para o verso 47, diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Talvez o povo não quisesse o Jesus que eles aceitaram. Talvez o povo não quisesse o evangelho que eles receberam. Porém, aquele povo reconhecia que aqueles homens receberam uma palavra diferente, uma mensagem diferente, tiveram uma experiência diferente e de fato eram novas criaturas, eram novas pessoas. Portanto, não foi conversão meramente emocional por conta dos eventos de Pentecostes e depois voltaram para a velha vida. Não, eles perseveraram, eles se converteram de forma genuína, de forma bíblica. Eles tiveram uma experiência com o seu Senhor, com o seu Salvador. A velha vida foi definitivamente crucificada com Cristo. Mas talvez você pergunte: em que eles perseveraram? Em que? Primeira coisa que eu quero destacar, olhando para o texto: aquela igreja iniciante perseverou na apostolicidade. É a primeira marca que mostra que uma igreja, de fato, é uma igreja missiológica, é uma igreja missionária, é uma igreja evangelizadora, uma igreja preocupada em ganhar almas para o reino de Deus. Uma igreja que perseverou na apostolicidade, isto é, observação rigorosa da doutrina dos apóstolos. Se você olhar para o verso 42, olhe de novo para o verso 42, meu querido irmão. Diz aí: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. A gente sabe que a má teologia é a mãe de todas as deformações doutrinárias. Toda péssima teologia forma discípulos defeituosos. A má teologia é a mãe de todas as deformações doutrinárias. E diz o texto que aquele povo, aqueles convertidos, observavam de forma criteriosa a doutrina dos apóstolos. A doutrina ensinada pelos apóstolos. Mas ainda, perseveravam na doutrina e na comunhão. Havia verdadeira comunhão entre aqueles novos convertidos, entre aqueles crentes que verdadeiramente nasceram de novo, perseveravam na comunhão, na doutrina e na comunhão e no partir do pão. Uma igreja apostólica é uma igreja que tem comunhão profunda. Uma igreja que carrega no seu DNA essa ideia de doutrina apostólica. É uma igreja que também zela pela comunhão. E eu quero dizer a você o seguinte, meu querido irmão: a mais doce comunhão, a mais importante comunhão, a melhor comunhão encontram-se com os que amam o mesmo Senhor e Salvador e o servem com o coração
totalmente rendido. Ali estava uma igreja que servia com o coração rendido a Deus, com a alma rendida ao Senhor, com a vida entregue ao Senhor nosso Deus. Alguns estudiosos afirmam que o partir do pão também tem a ver com a ceia do Senhor, o momento da comunhão da ceia do Senhor. Portanto, a comunhão desembocava na ceia do Senhor. A expressão no partir do pão, segundo alguns teólogos, nos remete à ceia do Senhor, quando a igreja relembrava o sacrifício do cordeiro levado a efeito na cruz. Agora deixe-me dizer algo importante. Não há verdadeira comunhão fora do âmbito da igreja. A nossa comunhão é perfeita? Não. A igreja é perfeita? Não. Temos falhas na comunhão? Sim. Temos problemas na comunhão? É verdade. Não vamos tentar tapar o sol com a peneira. A igreja é formada por gente como eu e você. Por gente com problema como eu e como você tem. Você é uma pessoa difícil, eu também sou. Portanto, meus amados, não vamos de forma nenhuma imaginar uma comunhão perfeita. Comunhão perfeita acontecerá somente na eternidade. Amém, meu irmão? Agora, como crente, eu preciso me cuidar nessa área. Eu preciso observar o que ensina a santa e preciosa palavra do Senhor. E também preciso entender que verdadeira comunhão só acontece no âmbito da igreja do Cordeiro de Deus. Eu sou crente há mais de 50 anos. Eu prego o Evangelho há 53 anos. Sou crente há 53 anos. Comecei a pregar o Evangelho logo depois da conversão. Há 53 anos eu prego o Evangelho. Há 53 anos eu estou na igreja, servindo ao Senhor, tendo comunhão com o povo de Deus. Comunhão perfeita não, porém foi exatamente na igreja que eu encontrei a melhor comunhão, porque aqui Jesus está presente. Portanto, a igreja primitiva era uma igreja que gozava dessa comunhão. Outra coisa importante, a apostolicidade era observável também nas orações. Olhe para o verso 42 mais uma vez. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na verdadeira doutrina da igreja, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Uma igreja dessa tem que ser uma igreja vitoriosa. Sabem por quê? Porque nenhuma igreja pode efetivamente desenvolver uma obra missionária eficaz se não estiver edificada na oração, na doutrina dos apóstolos, na mais profunda comunhão e na dependência total e absoluta do Santo Espírito de Deus que habita a vida do povo que chama pelo nome do Senhor. Portanto, missões está no DNA da igreja. Está no DNA do povo de Deus. E sem oração, sem perseverar na oração, não existe vida cheia do Espírito Santo. Alguém já viu um crente cheio do Espírito sem orar? Alguém conhece?
Eu nunca conheci. Eu estava lendo que Wesley acordava de 4 da manhã para orar. Depois das 5 ele já começava a pregar. Certamente para os trabalhadores que iam para as fábricas. Pregava o dia inteiro. Porém, se derramava perante o Senhor já pela madrugada. Quando eu estive na Coreia do Sul em 2005, meus amados irmãos, aquele povo ora muito. Pastores levantam de madrugada para orar. Os crentes correm para o templo pela madrugada para buscar a face do Senhor. Se orar, a igreja se enche do Espírito. E uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que evangeliza, é uma igreja que faz missões, é uma igreja que faz avançar a obra do Cordeiro de Deus neste mundo. Eu vi uma vigília lá na Coreia, um templo para 25 mil pessoas. A vigília estava marcada para iniciar às 22 horas, ou melhor, 21 horas. Chegamos um pouquinho antes. O templo ainda vazio. E eu fiquei imaginando, lembrando das vigílias brasileiras. Uma igreja desse porte, com um templo desse, provavelmente nós vamos receber aqui, não é? Eu imaginava 1.000 pessoas, 2.000, 3.000 pessoas. 10 da noite. A igreja estava superlotada. Coral cantando. O grupo de jovens cantando. E a igreja a noite inteira em oração. A igreja primitiva perseverava nas orações, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Uma igreja que persevera na doutrina correta, na comunhão, no partir do pão e nas orações, é uma igreja que cresce para o louvor de Deus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Segunda coisa, segunda marca daquela igreja. Além daquela primeira marca da perseverança, mas eu estou usando a palavra perseverar para apresentar outras marcas daquela igreja. Segundo, perseveravam na unidade. Perseveravam na unidade. Agora deixe-me dizer uma coisa, meu irmão. Unidade não é uniformidade. Cuidado. A igreja não é robotizada. Não é um bando de robôs, todos iguais. Ninguém pensa, fisicamente todos iguais, e no pensamento tudo igual. Nada disso. Unidade não é uniformidade. São duas coisas completamente diferentes. Unidade é coisa única, singular, coisa que se expressa em união. Lembram do texto que nós lemos no início do culto? Paulo fala da unidade da igreja, da união da igreja. Unidade é união do povo de Deus. De repente eu posso ter uma certa diferença com você de ideias. Porém, eu preciso compreender que eu e você fazemos parte da unidade da igreja. Somos do corpo místico de Jesus. Lutamos pela mesma causa, lutamos contra o mesmo adversário, lutamos contra o mundo, lutamos contra o diabo, lutamos contra a carne, lutamos contra o pecado.
A nossa causa é única, a nossa causa é Jesus. Portanto, unidade. Uniformidade é a qualidade do que é uniforme, do que é monótono, do que só tem uma forma, do que é invariável. Unidade não é uniformidade. Se você quiser ler de novo 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 12 até o 31, leia de novo, meu irmão, e veja o que é unidade. Eu sou diferente de você. Você é diferente de mim. Porém, nós estamos unidos pelo mesmo Senhor, pela mesma causa, pelo mesmo Evangelho, vamos servir ao mesmo Deus. Aqui neste mundo, nós servimos ao mesmo Evangelho de Jesus. Não é uniformidade, é unidade. É união entre aqueles que confessam o nome precioso de Jesus, que são crentes, que nasceram de novo, que são novas criaturas, que vão morar no céu. Todos nós nascemos de novo para a glória do Senhor. Observe, e aí chama a sua atenção para o texto de Atos, capítulo 2. Observe que o texto de Atos menciona essa unidade na igreja do primeiro século, usando algumas palavras que dão relevo a essa unidade. Tudo em comum, distribuindo, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Unidade, não uniformidade, unidade. Quer um exemplo? Paulo e Pedro eram unidos na mesma causa. Unidos. Mas, em alguns momentos, pensaram de forma diferente. A tal ponto que Paulo repreendeu a Pedro cara a cara. Se fosse uma coisa robotizada, era diferente, mas não era robotizada. Pedro agiu de uma forma e Paulo entendeu que aquela maneira de agir não era uma maneira correta, porque Pedro estava dissimulando. E Paulo o repreendeu severamente. Eu acho que Paulo diz: Pedro, temos que ser unidos, e você está dissimulando. Quando os judeus convertidos não chegaram, você estava com gentios, conversando com eles, participando com eles. Quando os judeus chegaram, você se afastou. Isso é dissimulação, não é correto, é pecado. E Pedro foi repreendido duramente pelo apóstolo Paulo. Portanto, irmãos, não era uniformidade, era unidade. E Paulo chama a atenção de Pedro, a fim de que ele voltasse a sua atenção para a causa comum, para a união da igreja, para a unidade do povo que chama pelo nome do Senhor. Então vejam bem, o Espírito Santo é o Espírito de amor, é o Espírito de misericórdia, é o Espírito de unidade, é o Espírito de união. E os discípulos primitivos davam-lhe o lugar. Havia unidade em todos os quesitos daquelas vidas convertidas no primeiro século. Unidade, não uniformidade. Não eram máquinas, eram gente de carne e osso, cada um com as suas singularidades.
com os seus problemas, com pensamentos divergentes. Eu posso discordar de você, eu não posso fazer daquela discórdia de pensamento uma briga particular. Isso gera confusão. Isso gera briga no meio da igreja. A igreja foi chamada para a união. Eu posso discordar de você no amor cristão. Eu dizer, meu irmão, eu discordo por isso e por isso. Mas nunca faltando com respeito ao outro. A igreja foi chamada pelo Senhor para viver uma vida de união. Unidade é união do povo que chama pelo nome do Senhor. Terceiro lugar. Terceira marca, meu querido irmão. Primeira marca é que a igreja observava a doutrina clara dos apóstolos. Segundo lugar, a igreja era uma igreja que procurava viver em unidade, em união. Em terceiro, perseveravam na divulgação do Evangelho, na pregação do Evangelho, na divulgação do reino de Deus, apresentando a pessoa de Jesus. Hoje, infelizmente, as pessoas estão apresentando a sua igreja, aí o marketing é feito em cima de tal igreja, de tal pastor, a mídia, tal. Naquela época não. Jesus era o alvo, Jesus era o foco, Jesus era apresentado, Jesus era a pessoa apresentada pela igreja. Por isto a igreja perseverava na divulgação do Evangelho. Meu irmão, preste atenção a algo importante. A gente sabe, você sabe, eu sei, que o Espírito Santo convence o homem, convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. A gente sabe disso. É doutrina apostólica, é doutrina bíblica, é doutrina do Novo Testamento. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas quem prega é a igreja. Entendeu, meu irmão? O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas quem prega é a igreja. Quem é a igreja? Somente os pastores? Os presbíteros? Os diáconos? A igreja é você, a igreja sou eu. A igreja somos nós. O Espírito converte, mas a igreja prega. A responsabilidade da pregação está sobre a igreja, sobre o povo de Deus. O que disse Jesus em Mateus 28:19? Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. A ordem dada aqui não foi ao Espírito Santo, foi à igreja, foi ao povo, foi para a gente como eu e você. A infalível palavra do Senhor tem algumas considerações a respeito dessa temática missionária. Se você abrir a sua Bíblia em Isaías 52, verso 7. Veja o que diz a palavra do Senhor em Isaías 52, 7. Velho Testamento. A antiga aliança. Isaías diz no verso 7 do capítulo 52. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação. Aqui eu vejo um convite para a minha vida e para a sua vida.
Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas. Os mensageiros, segundo Isaías, pregavam as boas novas, correndo pelas montanhas até Sião, anunciando que Deus é soberano, que reina sobre todos os povos. Esta é a mensagem da igreja também. A igreja anuncia que Jesus é o Senhor. O Evangelho está sendo pregado pela igreja. Nunca deixou de ser pregado. O Evangelho sempre foi pregado pela igreja. É verdade que há momentos que a igreja se acomoda. Tem gente que diz assim: a IPB é uma igreja um pouco acomodada. Não, discordo totalmente. Discordo radicalmente. A IPB investe muito em missões. A Igreja Presbiteriana do Brasil entende que a sua missão é primeiramente glorificar a Deus, louvar a Deus, honrar a Deus, exaltar a Deus e depois anunciar o Evangelho do Senhor. Portanto, o Novo Testamento vai usar a mesma linguagem. A mesma linguagem. Paulo diz que, de uma maneira clara e solene, Paulo diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí ele faz uma pergunta: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. É Romanos 10, verso de 13 ao verso 15. Cabe à igreja a missão de pregar, de anunciar. É o ide do Senhor. Enquanto Jesus não voltar, o ide continua sendo uma atividade da igreja. Tudo que a igreja faz é em função do ide. Por exemplo, quando a igreja faz um acampamento masculino e leva pessoas não crentes, está cumprindo o ide. Quando a igreja faz o encontro de casais com Cristo, está cumprindo o ide de Jesus. Quando realiza o encontro de jovens, está cumprindo o ide de Jesus. Quando faz um acampa kids, que vai acontecer agora nesses dias, crianças que não são criadas na igreja, que vão. De repente aquela criança começa a frequentar a igreja, os pais começam a frequentar a igreja está cumprindo o ide de Jesus. Então, meus amados, a igreja foi chamada para pregar. Sabem o que disse Paulo? Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 16: se não anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Eu estava lendo a história de um metodista. Ele escreveu um livrinho interessante, Volte para a Corrida. Ele estava aposentado e o Senhor o trouxe de volta para o ministério. E ele disse que quando os primeiros metodistas foram para as colônias inglesas, lá nos Estados Unidos, eram colônias inglesas. Há uma frase interessante: se você estiver na mata, sozinho, e ouvir um barulho,
se não for um urso, é um pregador metodista, pregando o evangelho, procurando índio para pregar, procurando gente para pregar, fazendo a obra do Senhor, pregando o evangelho de Jesus. Meu querido irmão, a igreja foi chamada para pregar o evangelho. Ai de mim, dizia Paulo, se não pregar o evangelho do Senhor. Eu lembro a história de um homem que ele fez um acordo com o Senhor. Ele disse: Senhor, diariamente eu vou pregar o evangelho a uma pessoa. Não vou dormir se não pregar o evangelho a uma pessoa. E um dia ele esqueceu. Já estava deitado. Uma noite fria de inverno. E chovia muito. E quando ele estava já adormecendo, lembrou: meu Deus, não anunciei o evangelho hoje a ninguém. Eu não posso dormir sem pregar o evangelho a uma pessoa. Eu fiz um acordo contigo. E aquele homem pulou da cama, abriu a porta de casa e chovia muito. E de repente ele viu debaixo de uma marquise um cidadão que estava esperando a chuva passar um pouquinho. Ele pegou um guarda-chuva, foi até aquele homem e disse: senhor, quer uma carona? Onde é que o senhor mora? O homem disse: eu moro um pouquinho mais adiante. Aí disse: veja que coisa maravilhosa, é um guarda-chuva, é um refúgio. Eu quero apresentar para você um guarda-chuva melhor, que é Jesus. Um refúgio para a sua alma, um refúgio para a sua vida. Igreja, prega o evangelho de Jesus. Não perca as oportunidades, meu querido irmão. Aquele homem usou o guarda-chuva para apresentar a vida daquele homem, um guarda-chuva para a sua alma. E o guarda-chuva era exatamente a pessoa de Jesus. Ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim se não anunciar o evangelho de Jesus. E eu quero caminhar para a conclusão. Meu querido irmão, ainda lembrando o que Paulo disse a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 5. Faze o trabalho de um evangelista. Paulo admoesta Timóteo a fazer a obra de um evangelista. Então, meu querido irmão, deixe-me dizer o seguinte: sabem qual é o resultado natural? Qual é o resultado natural de uma igreja perseverante na divulgação do evangelho? Sabem qual é o resultado natural? Está no texto de Atos 2: crescimento numérico. Não tem outra, não há segredo. Está aqui no verso 47, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O Espírito Santo converte, porém a igreja foi chamada para pregar, e você é a igreja, nós somos a igreja. A igreja cresce, meu irmão. Quem faz a igreja crescer é Deus. Agora a missão da igreja é pregar. Não é obra minha converter o coração de ninguém. Às vezes você fica no pé de uma pessoa. Eu lembro de uma vez, eu era pastor na Bahia, e eu evangelizava um cidadão chamado Elias. Era marceneiro, era muito conhecido na cidade de Paulo Afonso, um excelente marceneiro. Eu fui apresentado a ele por um presbítero da igreja, e eu percebi que ele é aberto para o evangelho. Diariamente eu passava lá e dava uma dose do evangelho para ele. Ele não bebia, não fumava, mas eu dava uma dose para ele. Todo dia eu ia lá na marcenaria e dava uma dose para ele. Todo dia. Passava lá: Elias, chegou a sua dose. Dava uma dosinha do evangelho para ele e ia embora. Ele começou a visitar a igreja. Levou a esposa, se não me engano eram 7 ou 9 filhos. Era um homem muito trabalhador. Então, 7 a 9 filhos, se não estou enganado. Começou a ir para a igreja. Aí um dia de domingo, depois de algum tempo,
Elias, eu disse, Elias, terminou o culto, eu disse, Elias, quando é que você vai confessar o nome de Jesus? Ele disse, olha pastor, quando chegar o momento, eu digo, vai ser hoje. Você não vai para casa hoje se você não receber a Cristo no seu coração. Aí ele olhou para mim e disse, e a força? Eu digo, hoje vai ser. Hoje vai ser a força. E eu fiquei com ele, todo mundo foi embora. E eu pregava, e Elias, aí cabeça baixa, aí Elias dizia, ainda não é hoje. Eu digo, vai ser hoje. Não saio daqui, a gente vai passar a noite aqui. Encostado numa janela do templo, e eu fiquei. Lá pelas tantas, o Elias estava quebrantado. E dizia, Jesus é o Senhor da minha vida. Hoje ele é presbítero da igreja presbiteriana lá na Bahia. Louvado seja Deus, glória a Deus. Tem momento que é assim, você tem que forçar. Não é muito bíblico isso, mas Pois é. Então dá uma forçadinha. Então eu fiquei com Elias, mas naquela noite, irmãos, eu sabia que o Elias estava pronto para confessar. Ele já era crente, convertido. Só que ele não verbalizava. Eu disse, Elias, vai ser hoje à noite. No ano passado eu estive com ele. Eu fui à casa dele, fui a Paulo Afonso, fui pregar lá em Delmiro Gouveia. E fui a Paulo Afonso, cidade vizinha. Cheguei na casa do Elias, ele não estava. Fiquei aguardando ele chegar. Quando ele me viu, o homem já veio chorando para me abraçar. Meu pai na fé. Louvado seja Deus. Coisa maravilhosa, meus irmãos. Hoje é um presbítero, um homem crente, consagrado, serve ao Senhor. Toda a família convertida a Jesus. Eu batizei todos eles. Amém, irmãos? Cabe à igreja pregar. Você foi chamado para pregar, você foi chamado para testemunhar, você foi chamado para falar de Jesus. Cabe a você, meu irmão. A responsabilidade é sua. E eu quero terminar dizendo o seguinte, já passei muito do tempo. Uma igreja bíblica, cristocêntrica, madura, comprometida com a missão de proclamar o Evangelho, tem essas marcas. Primeiro, é formada de crentes fiéis, unidos com padrões definidos de doutrina, comunhão, amor e oração. Segundo, rege-se pela autoridade dos apóstolos, da doutrina dos apóstolos. Rege-se segundo a autoridade dos apóstolos ou da doutrina dos apóstolos. Seu ensino deriva-se de Cristo e dos ensinamentos apostólicos conforme o Novo Testamento. Terceiro, cresce e sua reputação é ilibada. Alguém pode não aceitar a minha fé, pode não aceitar o meu Senhor, o meu Salvador, pode não aceitar o Evangelho que eu aceito, que eu recebi. Porém, aquele que é descrente precisa me olhar e me ver como um homem ilibado. Ilibado. Um homem de honra. Não aquele crente que alguém diz assim, olha, eu não gosto de fazer negócio com crente, porque sempre que fiz negócio com crente me dei mal. Isso é terrível. Vida ilibada, vida consagrada, vida posta no altar de Deus, vida cheia do Espírito Santo, vida que honra o Senhor. Uma igreja que anda por esse caminho, Satanás, o pecado, o sistema do mundo não podem jamais evitar o progresso dessa igreja, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Não há nada que venha interromper. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. O povo tinha simpatia pela igreja, pela vida da igreja, pela vida bonita da igreja, pelo testemunho da igreja. Quando a igreja se enche do Espírito, ela consegue, com a sua vida, com a sua voz, com o seu exemplo, atrair
outras vidas para o reino de Deus. Amém.